Uma extraordinária noite, meninas. Nós vamos começar mais um aula do nosso desafio, projeto Você Mais Leve em 30 dias. E hoje a gente vai falar sobre a mentalidade que o emagrecimento, primeiro, ele começa na mente. Quando eu tenho essa consciência, as coisas vão acontecer. E hoje nós vamos ter uma aula com a Suzy. E você que for chegando, tiver alguma dúvida, pode fazer pergunta. E que você esteja muito bem-vindo. E nós vamos viver esse processo de transformação de dentro para fora. E o mais importante não é eliminar os quilinhos indesejados. É a gente eliminar esses quilos e manter o nosso peso. Hoje, eu estava até falando com uma amiga, Suzy, antes de você começar aqui a aula. 2023 eu ganhei uma calça de uma amiga minha, e é jeans mesmo. Ela não tem lycra, não. E essa semana eu peguei essa calça, porque é um estilo de jeans que eu gosto, eu acho que o pessoal fala calça mão, que é um jeans mais reto. E eu vesti essa calça, quando eu ganhei, passou um tempinho, ela ficou um pouco apertada, não estava servindo. E aí eu falei, não, vou doar essa calça. E essa semana eu fui vestir. E ela me serviu perfeitamente, não tem nada assim apertado, nada sobrando, né? E, e já tem um tempo que eu estou mantendo meu peso, principalmente depois que eu tirei o açúcar. Mesmo quando eu estava comendo açúcar assim gradativamente, fui tirando gradativamente desde 2021, mas em 2023 que eu decidi tirar, a gente vê os efeitos no nosso corpo e as pessoas ficam olhando assim e falam, Lisane, parece que você está diferente, porque você está vivendo isso. Quando a gente tira o açúcar, a gente não emagrece e não fica com cara de doente, a gente perde medidas. Eu tô até com a fita métrica aqui, que depois eu quero colocar lá. Aí todo mundo tirar as medidas para a gente fazer uma comparação do antes e do depois. Porque a maioria que faz algum tipo de atividade física e muitas das vezes, gente, a, as roupas ficam um pouquinho mais largas, mas a gente fica pesando mais. Mas é porque não é que a gente está engordando, é porque a gente está ganhando massa. E a massa magra, ela pesa. Então, quando a gente vive esse processo aí, de primeiro trabalhar nossa mente e depois a gente vai sentir o reflexo no nosso corpo. Então, Suzy, pode ficar à vontade aí para você compartilhar suas experiências, que você tem muito a nos ensinar. Boa noite a todas. E é um prazer, Elisângela, esse convite que você me fez aqui. E assim, o que eu tenho para falar sobre mentalidade nesse momento que nós estamos vivendo, que tudo começa na mentalidade. Então, um pouco antes da Elisângela entrar, eu estava aqui conversando com a Adriana e a gente estava trocando umas ideias e ela falou, Suzy, eu já entrei e tal, mas não consegui manter esse bom convívio da alimentação em si. Então, depois eu engordava. Então, a mentalidade é isso. Quando eu entrei, olha para você ver como que é. Eu falo que eu aprendi muito com a Elisângela, porque assim, eu sempre alimentei muito bem, mas eu nunca imaginei em um dia ficar sem açúcar. Nunca imaginei. Eu sempre tomava café sem açúcar, eu fazia algumas alimentações, assim, eu sempre tive alimentação saudável. Mas quando eu decidi tirar o açúcar, eu achava na época, assim, há um ano atrás, um ano e meio, que não tinha necessidade. Olha como que as coisas, Elisângela, tudo vem da nossa mentalidade. E achava que não tinha necessidade. E aí eu, por exemplo, fazia lanche do meu trabalho, né, na hora do almoço, depois do almoço. Eu tomava, sempre tomei suco sem açúcar. Mas assim, por exemplo, ia na sorveteria, tomava um sorvete, tomava um chá com açúcar. Esse chá que a gente costuma fazer em casa para descansar, para dormir um pouco mais à noite, colocava um pouco de açúcar. E achava que aquilo era normal, que não precisava tirar o açúcar. Quando eu conheci a Elisângela, que a gente entrou num treinamento muito bom, juntas tal, e lá a nossa mentora falava muito de alimentação.
E ela falava muito da nossa mentalidade, sobre a nossa mentalidade, que tudo está na nossa mente. E quem leva para nossa mente? Nada mais, nada menos que nós mesmos. A gente mesmo alimenta a nossa mente. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante a gente saber. Porque, ó, eu não alimentava a minha mente, que achava que não tinha importância de comer açúcar. Ah, um pouquinho de açúcar. Por exemplo, eu não sou muito de comer doce, mas, por exemplo, umas 2 vezes na semana eu comia sobremesa. Sempre. Então, eu saía do meu trabalho na hora do almoço, ia almoçar. E aí eu sempre pensava, ó, preparava minha mente. Ontem eu não comi sobremesa, hoje eu vou comer. Tudo está na nossa mente. Então, gente, o que eu tenho para falar aqui, que a gente engorda por quê? Porque a gente leva tudo para nossa mente primeiro, para depois para os nossos atos. Então, de lá para cá, eu conheci a Elisângela. A Elisângela veio para Franca um dia, ficou aqui na minha casa e a gente tem muita facilidade de comer doce, assim, é fácil para nós. Como meu marido tem restaurante, então para ele lá tem vários doces. E eu observei a Elisângela, vamos comer. A Elisângela comer um pudim. E eu tô lá comendo, achando o máximo. E ela ficou aqui, eu acho que 7 dias aqui em casa. Não sei, Elisângela, quanto tempo você ficou aqui, você lembra? Foi que um final de semana, hein? Um final de semana? Foi, E aí ela comeu doce, um pudim. Foi um dia que você comeu um pudim, né, Elisângela? foi. E aí eu falei, gente, aqui é tão fácil para ela comer e ela não comeu. E pronto. E a Elisângela foi embora. E eu observei os atos dela aqui e tal, ela alimentando-se bem tranquilo, bem comendo bem, comida bem saudável. E eu comecei de lá pra cá, depois que a Elisângela foi embora, eu comecei a pensar, falei assim, não é. E a Elisângela sempre falando, ela sempre falava no açúcar, assim, no natural. Ela nunca exigiu, nunca falou, nunca me chamou para tirar o açúcar. Só que isso, o que que acontece? Por isso que é importante. A Adriana mesmo falou, Suzy, eu tô aqui pra gente entrar, porque eu quero entrar numa comunidade que eu aprendo. Porque eu não quero fazer um regime e depois voltar com tudo. Eu quero aprender aqui, andar junto com pessoas que quer cuidar da saúde, que quer diminuir a comida. Então, por isso que eu tô aqui nesse grupo. Eu perguntei para ela. E ela me falou isso. Então, Elisângela, olha para você ver o movimento de pessoas e sem você falar nada. Eu levei para onde? Para minha mente. E comecei a observar você sem você perceber. E levei para minha mente isso. E falei, ué, se a Elisângela deu conta de ficar sem açúcar, e aí a Elisângela falando, gente, agora eu vou tirar totalmente. Aí ela foi embora e ela falou, agora eu vou tirar totalmente açúcar. De vez em quando eu ainda comia alguma coisinha, mas agora eu quero tirar. E quando a Elisângela falou isso, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu também vou tirar esse açúcar que as pessoas falam. E aí eu fui, tirei, fiquei mais ou menos uns 15 dias sem açúcar. Por isso que eu falo pra vocês que é a nossa mente que comanda a nossa vida. E fiquei 15 dias sem açúcar. E eu fui para casa de uma amiga minha aqui, que foi aniversário dela, e eu estava 15 dias sem açúcar. E a minha amiga ganhou 3 bolos aqui. Ela é muito conhecida aqui na cidade. Ela ganhou 3 bolos, todos decorados, aqueles bolo grande e tal. E a minha amiga, e tava eu e uma irmã dela e ela. E aquele tanto de bolo, ela, Su, você não vai comer? Eu falei, não, não vou comer, que eu não tô comendo açúcar. Ah, não, mas hoje você vai comer. Você vai comer, porque o que que eu vou fazer com esses 3 bolos aqui sozinho? Só tá eu e a Madalena, que é a irmã dela, e você que não, vamos comer. Eu falei, ah, mas eu não vou. Ela foi lá, pegou um pedaço de bolo, aquele bolo recheado, todo decorado. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou comer. Eu falei assim, não, então tá. Olha o tanto que as amizades, o local que a gente convive faz a gente. E o que que eu fiz? Saí de lá e comi o doce. Comi 3 pedaços de bolo avantajado, porque os bolos eram grandes, ela pôs pra mim, ela me serviu e comi os 3 pedaços de bolo. Experimentei os 3 pedaços de bolo.
E aí, o que que aconteceu? Saí de lá toda satisfeita e rindo e achando bom. E eu fiquei 15 dias sem comer. Meninas, eu vou falar pra vocês, sabe o que que aconteceu? No outro dia, eu já tinha organizado, já tinha combinado de ir pra academia cedo. Sem brincadeira, eu vou contar pra vocês isso que aconteceu, vocês não vão acreditar. Eu acordei de manhã, parecia que tinha passado um trator no meu corpo. Eu tava com uma dor no corpo. Eu olhei, levantei, escovei os dentes. E eu tinha que ter ido pra academia, que eu já tinha agendado. Eu falei, quer saber de uma coisa? Voltei pra cama. Porque fiquei 15 dias o meu organismo sem o doce e depois um dia só que eu comi, pesou. Meu corpo sentiu pesada. E aí eu observei. Tá vendo que tá na nossa mente? Porque se eu não tivesse observado, eu estaria comendo comida até agora. A comida teria comido açúcar até agora. Tá vendo que a gente tá tudo na nossa mente? E aí eu falei, gente, o que que eu fiz de errado ontem? Por que que eu tô com esse corpo pesado? E aí eu lembrei o que que era? O açúcar. E pronto, eu falei, meu Deus, olha o que que o açúcar faz no nosso corpo. E a partir daquele momento que a minha consciência abriu, que veio, por isso que a mente toma conta da nossa vida. Por quê? Se a minha consciência não tivesse aberto que era o açúcar, eu estaria comendo até hoje. Então, a partir daquele momento, o que que eu fiz? Eu parei, eu falei, nunca mais eu vou comer açúcar. Não quero mais comer açúcar. Olha o que que o açúcar faz e a gente não faz ideia que isso é açúcar. E não comi. Isso foi em agosto, dia 27 é o aniversário dela. Até hoje, depois daquele dia, aí eu contei pra ela, nunca mais eu comi açúcar. Então eu fiz aniversário em dezembro, meu menino fez aniversário agora em março, minha mãe também fez aniversário em março. Comprei tudo bolo sem açúcar. Quando eu vou, tem alguma festa, eu pergunto se tem bolo sem açúcar? Não tem? Eu não como. Bolo, hoje que eu faço em casa, aprendi com isso, aprendi a fazer bolo sem açúcar. Comecei a perceber receitas mais saudáveis, igual esse pão. Se fosse algum momento atrás que eu não tivesse preocupado com a minha alimentação, eu passava em qualquer padaria, comprava pão, trazia para casa, comia com qualquer outra coisa e pronto. Hoje, aprendendo, convivendo com pessoas, que eu observo muito, Elisângela, você também vai poder me falar, vai poder comentar aqui, as pessoas que é acostumada a fazer quando fica muito tempo sem comer, Elisângela, Jejum. é jejum. Quando a gente faz jejum espiritual, eu mesmo aprendi a diminuir a minha alimentação no jejum. Porque eu comecei a observar assim, se na Bíblia está escrito que fazer jejum é um ato que Jesus gostava, e Jesus é, aceita e fala, você imagina, você acha que Jesus quer que a gente come tudo que vê? Você acha que Jesus, ele quer que a gente, tudo que vê, a gente alimenta? Ah, porque muitas das vezes é a nossa mente que fala que a gente está com fome, mas na realidade a gente não está com fome. Se a gente comer de 3 em 3 horas coisas saudáveis, a gente não vai sentir fome. E vou falar maior, e nem vai sentir vontade de comer. A gente pode ter vontade, por exemplo, se você me perguntar se você tem vontade de comer doce, de vez em quando eu tenho vontade de comer alguma coisa doce. Isso não significa que precisa ter açúcar, mas não é sempre. Eu como hoje muito mais fruta do que eu comia antes. Por quê? Porque quando me der essa vontade, eu vou lá, faço uma banana amassada, vou lá como maçã.
Eu vou lá, pego, eu faço muito aqui em casa banana amassada, amasso, coloco um pouco de. Aqui a gente tem é, Canela? canela, Whey. whey também coloco, mas é pasta de amendoim. E amasso na banana. Fica muito gostosa, é um doce e é muito fortificante. Então, o que eu tenho para falar hoje, ô Elisângela, sobre a nossa mentalidade antes da gente querer fazer regime, fazer qualquer outro tipo de alimentação, tirar alguma parte, primeiro a gente precisa de trabalhar a nossa mente. É a nossa mente precisa ser trabalhado. Peraí, eu preciso comer isso agora? Eu tenho necessidade de comer? Por exemplo, agora no meio do ano, aqui na minha cidade, na minha região, eles fazem muito canjica. Vocês conhecem canjica? Canjica, Conheço. Quem é de Minas canjica e arroz doce, né? canjica e arroz doce. E eu já faz uns dias que eu tô com vontade de comer canjica, mas eu até comentei lá com vocês no grupo, né? Fui fazer unha da semana passada, as meninas estavam lá comentando, ah, minha mãe fez uma canjica, e, nossa. E a outra moça falou assim, nossa, essa canjica tá... Aí ela deu, né, a canjica pra todo mundo lá, porque tava lá fazendo unha. Quem tava fazendo unha, ela levou. Você não... Aí eu falei, não. Não eu perguntei, tem açúcar? Tem açúcar. Porque até então a moça falou que acha que não tem como fazer canjica sem açúcar. Aí eu fiquei pensando, com certeza tem jeito, né? Depois, foi você, Elisane, que me mandou uma canjica sem açúcar? Eu Foi? sei. Foi? Ah, tá. Eu sei que eu até mandei pra minha mãe, que agora é o próximo passo que ela vai fazer essa canjica pra mim sem açúcar. Então, só que eu não comi. Por que que eu não comi? Porque eu estou aqui com vocês, estou vivendo num grupo que nós estamos pegando firme uma com a outra, aprendendo uma com a outra, a alimentar. Por que que por um momento só eu vou quebrar tudo aquilo que eu estou vindo? Só porque eu tive vontade de comer açúcar, comer a canjica ali, eu ia passar aquela vontade, matar minha vontade ali, mas depois a minha consciência. Eu não falei para vocês que tudo está na nossa mente? E se a gente leva para nossa mente, a gente fica muito mais firme, muito mais forte de manter a nossa doutrina de não comer açúcar. Então, antes da gente fazer um combinado, a gente precisa fazer um combinado com a nossa mente, com a gente mesmo. Deixa eu fazer um combinado aqui comigo mesmo. A minha mente tem que estar preparada que ela não quer receber açúcar. Meu corpo não precisa receber açúcar. E não tem necessidade. E de lá para cá, quando eu tirei, quantas pessoas que falaram para mim, não, mas nós precisa de açúcar, nosso corpo precisa de açúcar. Eu ficava só prestando atenção. Não brigava, não falava nada. Só prestava atenção. Será? Será mesmo que nosso corpo precisa de açúcar? Antigamente existia açúcar? Não. Açúcar é uma coisa criada pelo homem, de cana de açúcar. Antigamente não tinha. Você acha que na época de Jesus tinha açúcar? Tinha fruta. Sim, eles adoçavam muito com tâmara. E o interessante, porque eu também ouço muito isso aí, até de profissional da área da saúde. Realmente, nosso corpo ele precisa do doce, mas o doce que Jesus fez não é um doce artificial igual o açúcar. O açúcar ele não é um alimento, ele é um produto alimentício que foi criado pelo homem. E o açúcar ele é um negócio que ele vicia. E se a gente não tomar cuidado, você falando isso, quando eu estava na missão, eles fizeram uma canjica. E eu estava com muita vontade de comer canjica. Mas aí, quando ele foi fazer a canjica, e nesse dia foi o único dia que eu saí do bar, que eu fui para campo. Aí eu falei, se você for fazer canjica, se você lembrar, não tira um pouco para mim, não coloca açúcar na minha canjica. Quando eu cheguei, eu também vi ali em cima da mesa, nem procurei, né? Ele falou, você acha que eu esqueci? Eu tirei sua canjica sem açúcar. Ele falou, eu coloquei leite de coco,
E aí eu fui e comi. E depois eu fiz um mingau de banana e todo mundo comeu e achou que tinha açúcar. E não tinha. O açúcar que nós precisamos no nosso organismo, que o açúcar é 16 vezes mais viciante que a cocaína. Porque é igual uma droga, a gente fica com abstinência. E o segredo, como você falou aí, antes de eu tirar o açúcar, eu comecei a trabalhar a minha mente gradativamente, porque eu fiz esse treinamento que tem, é um processo de libertação, a Adriana, ela conhece ele, em final de 2021, novembro de 2021. O doutor, ele falando ali do açúcar, o que que o açúcar faz no nosso organismo. Ele é um dos melhores médicos que tem aí no Brasil. E eu comecei a trabalhar minha mente. Falei, eu acho que eu vou ficar sem açúcar. E algumas pessoas da sala falaram, Elisane, você não consegue. E o meu paladar, ele é um paladar doce, mas não muito doce. Que a minha mãe, ela fazia os doces, que ela é de Minas, mas ela nunca gostou de adoçar muito. Ela deixava um doce assim agradável. Aí o que que eu comecei a usar de estratégia? Como eu vi o doutor falando, comecei a tomar assim. Eu já tomava suco sem açúcar, mas eu comecei a tomar água de limão. Comecei assim um processo de comer mais coisa salgada durante a semana, durante o mês. Eu fui moldando meu paladar e todos os dias eu falava assim, igual você falou, antes de fazer um combinado com qualquer pessoa, ou de fazer uma dieta, faz um combinado com você mesmo, de preferência com a sua mente. Eu falava assim, olhava, ia para o espelho e falava assim, Elisângela, você precisa de comer açúcar? Quais os benefícios que você vai ter? Porque o nosso cérebro, ele quer prazer imediato. Aí, quando eu comecei a trabalhar a minha mente, que eu não queria um prazer imediato, o meu prazer era de uma recompensa duradoura para mim ter longevidade de vida, é igual o marido da Adriana. Quando a Adriana falou que tem 72 anos, eu acreditei, porque foi ela, que se fosse outra pessoa, eu não sou de teimar com ninguém, mas eu poderia falar, ah, não tem não. Porque eu achava que ele ia fazer 60 anos ainda. Quando eu falei para o meu marido, falei, meu amor, você lembra de um homem que sentou numa mesa conosco quando nós fizemos encontro de casal? Tem uns 2 anos. Ele falou, lembro. Eu falei, quantos anos você acha que ele tem? Ele falou, acho que vai fazer uns 60, deve ter uns 58 anos, fazer 60 ele. Aí eu fui e falei, a esposa dele falou que ele tem 72 anos. Falou, ah, ele não tem não. Eu falei, tem, meu amor, se a esposa tá falando, porque ele também não acreditou. Ele falou, ele não parece não. Porque se você vê ele, Suzy, não parece nem físico, nem o semblante, nem o corpo. E isso é porque ainda ele consome açúcar. Ah, Elisângela, eu não quero parar de comer açúcar, então diminui. Porque o nosso corpo, eu tenho feito exame assim, eu tenho sido acompanhada por uma faculdade aqui, e ele falou, Elisângela, o seu corpo está passando por um processo de desintoxicação, desinflamação, que ele está ficando igual uma máquina quando sai da fábrica. Ele falou, não tem um carro quando sai da fábrica que não tem, você não precisa fazer nada nele, é só entrar e sair, viajar. Eu falei, ele falou, pois é, o seu corpo está nesse processo, porque fez várias qualidades de exame de sangue e não deu nenhum tipo de alteração. Aí pediu uns exames bem específicos de mulher e também não deu. Ela falou, Elisane, pela sua idade, de 40, eu já tenho 42 anos, já era para você estar começando assim, fazer. Tem mulher que na sua idade já está fazendo reposição hormonal, muita coisa, e você não tá. E ela falou, isso é a sua alimentação, o que a gente come, ela pode ser um remédio, também pode ser uma droga e nos prejudicar. E o que eu estou me alimentando, aprendendo com o profissional mesmo da área da saúde, é que a gente está dando só, igual você falou, abrindo a mente de vocês. Se você tem uma nutricionista, se não tem, vai no médico, mesmo no público, eles vão te dar uma instrução e você. Porque eu não tenho uma nutricionista que passa um cardápio para mim, mas através de protocolo que eu fiz com o médico. E o jejum também, ele ajuda muito, porque o jejum, ele ajuda a gente a tratar a compulsão alimentar. Ele ajuda eu a entender que muitas das vezes eu não estou com fome, eu estou com sede. E igual você já falou, o jejum ele não é prejudicial, porque tem pessoas, eu falo, mesmo pessoas que conhecem Jesus, não, Elisane. Jesus, o jejum, você fazer jejum, você vai passar mal. Eu falei, minha querida, se eu for negligente em fazer jejum, realmente vai fazer mal para mim.
mas eu fizer baseado dentro da luz da palavra, não vai me fazer mal, que jamais Jesus vai deixar algo na Bíblia que me prejudique. E o interessante é que muitas pessoas que eu conheço comem alimentos saudáveis, mas a maneira que está comendo de manhã, antes eu comia, eu gosto de cuscuz, mas eu comia só o cuscuz. Às vezes assim com uma manteiga, eu não sou de comer manteiga, mas às vezes eu comia. E aí quando a gente come carboidrato nas primeiras horas do dia, o que que acontece? Eleva nosso índice glicêmico e a gente começa a passar a ser intolerante à insulina que desencadeia no nosso organismo. Então, se você quer comer um carboidrato, mesmo que seja um carboidrato saudável, procura comer ou com a carne ou com ovos. Eu já deixo preparado na minha casa, pré-pronto. Isso aí eu só esquento ali junto com cuscuz, ou com uma batata, ou com uma banana. Às vezes eu como pão, é muito difícil, mas eu sempre faço pão assim, sem glúten, porque coisa saudável também engorda. Às vezes a pessoa tem uma ilusão, assim, ah, porque é saudável, não engorda, engorda se eu não tiver controle. Mas aí o que que eu faço? Eu como uma porção de carboidrato, uma porção de proteína. Então, o índice glicêmico não vai prejudicar ali minha glicemia para ficar desencadeando sempre essa questão aí do nível de açúcar no meu sangue, mesmo que seja saudável, e desenvolver uma diabetes. Porque tem gente que, Lisandra, mas eu como saudável e eu adquiri a diabetes. E o dia que eu fui no médico, eu perguntando, ele falou, Lisandra, muitas pessoas estão comendo saudável, mas estão comendo da maneira errada, e investir nas ordens. Tem gente que de manhã ele já come, toma alguma coisa doce de manhã, toma um suco, primeiro come uma fruta, primeiro, se você não tem o hábito de tomar café às 7 horas da manhã, 8 horas, toma um chá sem açúcar, depois procura organizar a sua alimentação para comer um carboidrato, junto com a proteína, num carboidrato sozinho. Eu posso comer a proteína sozinha de manhã? Pode, mas o carboidrato sozinha não pode. E eu também, uma coisa que eu admirei muito quando você falou não coma açúcar, pelo fato de vocês ter restaurante, você ter acesso à sobremesa todos os dias, tá pronto lá para você. Quando você ia almoçar, tava tudo pronto. E você tomar essa decisão, eu falei, não, se a Suzy tem restaurante e não tá comendo aquela tanto de guloseima gostosa, eu também consigo continuar. Você também me incentivou a continuar a ficar sem o açúcar, porque às vezes a Lisângela me incentivou, a Suzy também me incentivava, mesmo de longe. Por isso que é bom a gente caminhar com pessoas que estão caminhando pela mesma direção, que querem envelhecer com qualidade de vida. Às vezes a pessoa fala assim, Elisângela, mas às vezes você pode adoecer. Lógico que eu posso, mesmo eu cuidando da minha saúde. Mas e se eu não adoecer? Eu quero envelhecer com qualidade de vida. E se eu tiver essa mentalidade fraca? Ah, eu não sei o dia que eu vou morrer mesmo, vou comer açúcar, eu vou comer um monte de besteira aí. Porque tem uma pessoa da minha família que fala, eu não sei se eu vou morrer amanhã, então vou enfio o pé na jaca, como diz o ditado, e ela tá com sobrepeso, ela tá com quase 130 quilos. Aí agora ela tá querendo emagrecer, ela até me pediu ajuda. Eu tenho uma sobrinha. E aí ela falou assim, a última vez que eu vi ela agora em maio, ela falou assim, tia, essa hora, porque eu nunca fui gordinha, mas quando a gente come açúcar, a gente fica inflamada. Meu rosto, ele afinou mais. Ela falou assim, a senhora tá se definindo porque eu não tô mais inflamada. E aí, a minha sobrinha fez dois bolos de aniversário para minha mãe, que era aniversário da minha mãe e do meu pai. Uns bolos gostosos. E tem uma irmã minha, que é da área da saúde, ela ficou esperando eu comer açúcar, para falar, eu sabia que você não ia aguentar. Aí todo mundo comeu, experimentou o bolo. Falei, não, não experimentei o bolo. Não vai experimentar, não. Falei, não. Eu não vou alimentar meu cérebro com prazer momentâneo, porque a recompensa que ele vai ter no final é bem melhor. E não comi o bolo. Comi outras coisas. Como teve janta, eu comi salada. Eu fiz uma salada para mim. E também não fiquei comendo demasiadamente, que nós precisamos, porque eu até fiz um story colocando qual a relação que eu tenho com a comida. Ela é uma relação amistosa, uma relação que me leva a ponto de eu comer com orgulho e pecar. Depois ficar, meu Deus, para que eu comi? Ai, meu Deus, eu devia ter ficado sem comer. Por que eu fiz isso? Porque muitas das vezes a gente come porque está com compulsão alimentar,
E muitas das vezes a gente não come, a gente engole as nossas emoções. Às vezes está aborrecido com o marido, vai e come. Aborrece com o filho, come. Está triste, come. Passa por uma questão emocional, vai e come. Então, se o processo de emagrecimento, antes de começar no meu estômago, ele precisa acontecer na minha mente. Porque quando o processo de emagrecimento acontece na minha mente, fica muito mais fácil para o meu corpo receber esses resultados aí, refletir no meu corpo essa questão da alimentação. Eu tenho uma alimentação, uma questão assim muito prazerosa com a comida. Eu sei a hora, a quantidade certa, e quando você começa a comer da forma saudável, comer nos horários certos, eu não fico beliscando nos intervalos que eu estou no meu momento que, igual no protocolo que eu coloquei lá, no meu momento que eu estou desligada para a comida, eu não fico, nesse período, a única coisa que eu tomo ou é água, ou um chá, ou um café sem açúcar. Aí eu almoço. Aí no final da tarde eu tomo café com meu marido e no máximo até às 19 horas eu janto. Depois disso eu não como mais, eu vou tomar um chá. E se eu comer alguma coisa, vai ser alguma coisa bem leve, ou um caldinho, ou mingau de aveia, e eu durmo, mas de preferência que seja até às 21 horas. Mas igual eu fazia de comer assim, às 22 horas, a hora que o meu cérebro está dando sinal já para mim dormir, eu vou lá e como. O que que acontece? Aí meu cérebro vai ter, ele não sabe o que que ele vai falar, eu vou dormir ou vou dissolver a comida no estômago? Aí dá uma confusão na nossa mente, porque a noite foi feita para a gente dormir. Aí eles dizem, eu nunca vou comer mais. Não, vai ter um aniversário. A gente que tem célula na quarta-feira, então procura. Esse dia eu vou deixar para mim, eu vou me alimentar a tal horário, porque é uma coisa que não é todos os dias, mas procura ter uma rotina, organiza a alimentação. A Adriana já mostrou, depois eu vou estar colocando aula também. A Suzy vai estar colocando as coisas assim, a rotina dela, a maneira que ela se alimenta. Aí Elisângela, eu não gosto de bolo de banana, então faz um bolo que você goste, mas vai diminuindo o açúcar. Coloca um açúcar mascavo ou um açúcar demerara, mas açúcar mascavo e açúcar demerara é açúcar do mesmo jeito. A única diferença do açúcar cristal é que ela é menos refinada, ela passou por menos processo do que a outra. Mas continua sendo a mesma coisa. Mas essa questão aí, que a SUS vai dar continuidade se não trabalhar a nossa mente não vai nos derrotar sempre porque nosso cérebro é extremamente inteligente. A Suzy sabe bem disso, que ela já treinou várias pessoas. E quantas pessoas que ela treinou que teve resultado e umas não? Qual a diferença? Que todas tinham talento. Foi a mente que derrotou elas, não foi, Suzy? É isso mesmo. A nossa mente, a gente acha, muitas das vezes, que nós que mandamos nela. E é o contrário, gente. Ela manda em nós. Ela manda em nós. Então, por isso, a gente tem que observar muito. E aí, a gente usa estratégia. A gente usa estratégia. Por exemplo, ó, estratégia boa que eu falei aqui: jejum. Para nós que faz muito jejum, você pode ter certeza que é muito mais fácil controlar nossa alimentação do que quem não faz jejum. Pode ter certeza absoluta. Então, quem mais? Estratégia boa: água. Tomar muita água. Na hora que você acha que você está com fome, você vai lá e toma água. Toma bastante, anda com garrafa de água. Outra estratégia boa. Por que andar com garrafa de água? Porque se você tá andando, eu vou no médico, eu vou num parque, eu vou no centro, eu vou numa loja, anda com garrafa de água. Quantas vezes a minha mente quis me falar, você tá com fome? E eu com água, com a garrafinha de água na mão, o que que eu faço? Eu tomo água. Quando você toma água, você já está alimentando. O seu estômago não sabe se é água, se é suco, o que que é. A única órgão que sabe é a sua mente. É a sua mente. Então, prepara a sua mente antes. Usa a estratégia para a sua mente. Por exemplo, eu não falei para vocês que eu fiz o bolo? Eu cheguei em casa e falei, tava vindo do trabalho, falei, vou fazer.
Vou passar lá, olha para vocês verem. E olha que eu vi o vídeo vindo, olhando bem rápido. Olhando, eu falei assim: ah, lá em casa não tem ovo. Então já passo no supermercado. Tudo isso chama estratégia. Por quê? A minha vontade é vir embora para casa, não é passar em supermercado. Passei no supermercado pequenininho para mim já pegar e já vir. Então eu peguei. Aqui em casa não tinha iogurte natural e nem ovo. Já passei, já peguei, o restante tinha. E outra coisa, outra estratégia também. Sempre compre nos, você vai até economizar fazendo isso. Sempre compra coisa saudável para sua casa. Então, em vez de ter uma açúcar refinada, tem uma açúcar menos, tá? Já que você não ainda não tá ficando sem açúcar. É, por exemplo, já que você vai comprar bolacha, deixa uma bolacha com menos ingrediente possível. Eu, antigamente, a Suzy antiga não usava, não comia bolacha de água e sal. Hoje, aqui em casa, só tem bolacha de água e sal, aquela de gergelim, que é bolacha mais saudável e gostosa. Usa essas estratégias, compra coisa saudável para sua casa. Você vai, além de economizar, você vai começar. Isso chama estratégia para sua mente. Isso é os primeiros passos, tá? São estratégia para sua mente para poder te ajudar a alimentar melhor. O que mais que você pode estar fazendo? Ó, eu sempre ando com garrafa de água. Eu sempre ando com garrafa de água. Se você abrir meu carro agora, sem brincadeira, deve ter umas 4 garrafas de água lá vazia. Por quê? Eu deixo lá, que na hora que eu saio, eu levo a garrafa mesmo vazia, que eu vou enchendo. Vou enchendo. Isso também são estratégia que a gente usa. Para quê? Para nossa mente. E com isso, gente, não precisa tirar a comida 100%, não precisa tirar arroz 100%, não precisa tirar feijão 100%, não precisa tirar açúcar 100%. Automaticamente, quando você perceber fazendo essa estratégia, você vai estar, você mesmo vai tirar o açúcar. Por quê? Hoje a minha mente não aceita mais, para te falar a verdade, não aceita mais eu comer açúcar. Quando eu vou pensar em algum doce, eu já penso na fruta, eu já penso na banana, eu já penso em maçã, que é doce. Eu compro, não é sempre, mas de vez em quando eu compro, como que chama aquela frutinha que a gente costuma ter em casa para adoçar, o Tem a uva passa, tem a tâmara. tâmara. Eu de vez em quando eu compro tâmara, não é sempre, mas por quê? Porque quando eu quero comer um doce que é mais doce, eu como a tâmara. Quer uma fruta mais doce que a tâmara? Não tem. Então, você pode pegar a tâmara e um morango, colocar ali os dois junto. Tâmara, ó, uma coisa que eu gosto muito. Só que eu só fui aprender, isso também são estratégia. Tudo estratégia para sua mente. A sua mente não sabe o que que é doce, o que que é sal, não sabe. Isso é você que vai trazer para sua mente. Ó, eu coloco tâmara e queijo. Na minha cidade, aqui na minha região, aqui que é próximo a Minas, come-se muito queijo com goiabada. Quem falou que a minha mente sabe, meu estômago sabe que goiabada e tâmara é diferente? Só que isso eu só fui aprender, meninas, agora, tendo uma alimentação saudável. Então, por isso que é importante a gente estar aqui nesse movimento para aprender uma com a outra. Por exemplo, quando alguém estiver aí do outro lado, ah, eu tô com vontade, meninas, eu tô com vontade de comer um doce, o que que eu como? Joga lá no grupo, pergunta. Meninas, ó, eu tô com dificuldade nesta parte, o que que eu faço? Joga no grupo, que com certeza uma de nós já passou por isso. Por exemplo, cair.
Igual eu contei pra vocês aqui que eu caí no aniversário da minha amiga lá, fui lá e comi bolo. Conta, não precisa esconder. Ninguém precisa. Ó, a única pessoa que precisa de transparência é você com você mesmo. Você não precisa esconder de ninguém. E quando esconde, é até pior, porque você quer enganar uma coisa que não adianta, não vai ser enganada. Você não consegue enganar. Então, o que eu vou falar para você, quanto mais você seja transparente, quanto mais você falar, melhor vai ser para você cair. Tava lá e não consegui, tô comendo muito. O que que você faz? Conta para nós aqui no grupo. Conta para nós, pergunta aqui no grupo estratégia. Como que eu faço para beber mais água? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de tomar remédio. E eu falo isso, parece que para aqui, ó, na minha garganta. Então, não acostumei, não adaptei a tomar remédio. Então, por exemplo, quando eu sinto algum tipo de dor de São 21 cabeça, e 45. eu tomo água. Então, eu já tenho esse costume de tomar água. Eu tomo muita água. Então, quando você toma muita água, você sente muito a vontade de tomar mais água. Parece que você sente quando tá sem a água mesmo. Então, eu costumo tomar mais ou menos 3 litros de água por dia, que é o meu natural, 3 litros. Porque eu costumo anotar pelas minhas garrafas que eu tomo de manhã, eu tomo duas, mais cedo, depois, tipo, 10 horas eu tomo mais duas. E aí, por isso que eu consigo marcar. Mas quando eu tomo menos, eu sinto a minha boca mais igual. Hoje é frio, ó. Agora, por que que eu lembrei disso? Porque hoje tá frio aqui. Então, provavelmente eu não tomei os meus 3 litros e eu tô sentindo na minha boca. Porque a partir do momento que vocês controlam a mentalidade de vocês, vocês começam a controlar. Olha como que é sério isso que eu vou falar. Quando a gente observa e controla a nossa mentalidade, a gente consegue controlar mais os detalhes. Eu não tô falando para vocês que eu tô observando isso agora. A minha boca tá um pouco seca. Eu tô observando, por que será? Será que eu não tomei? Hoje eu na correria não consegui gravar, mas é porque tá frio. Quando tá com o tempo frio, a gente não costuma tomar tanta água igual você toma no natural. A minha mente já tá acostumada. Tá vendo? Você já lembra de coisas quando você consegue controlar a mente. E muitas coisas, meninas, eu vou falar pra vocês também. Tem gente que fica assim: "Nossa, Sus, não é possível que você vai em tal lugar, você não vai comer", e fica até com dó. Fica com dó de mim. Eu falo: "Não, pelo amor de Deus, sinta dó. Não tem dó não. Eu acho coisa mais boa. Eu dar conta de sair, por exemplo, eu vou tomar café com as minhas amigas, chego lá, não como bolo, não como o que tá lá. Elas ficam, não acredito. Nossa, Sus, que dó de você. Não, não tem dó, não, coisa mais boas. Nós que já tá acostumada a controlar, é tipo assim, é libertador você levantar de uma mesa que você não comeu e nem sentiu falta de comer. Quantas das vezes eu não senti realmente, gente, eu não senti falta mesmo. Não, eu falo isso, não precisa ficar com dó, não, porque eu não senti falta. Ah, mas que dor, nós vamos lá e lá você não vai comer e tal. Fica tranquila, já acostumei. Tomo café, tomo água, como o que tiver lá, que não tiver açúcar, mas não fica com dor, não. Isso eu falo muito. Por quê? Porque as pessoas vão tentar fazer você comer. Olha, só que isso não é porque elas são mal, não. Isso é no natural, entendeu? Então, assim, o que eu tô falando pra vocês, porque vai acontecer com vocês também. E não fica se cobrando delas, não fica, não, fica na paz. Eu sempre falo, não, fica na paz. O que que é isso? Fica tranquilo, não sinto falta. Eu fui numa cafeteria esses dias e realmente lá nessa cafeteria não tinha nada. Até eu tomei um chá.
bem ruim lá, porque não tinha nada mesmo. A minha amiga, Suzy, nossa, mas que dó, você vai comer? Eu falei, não, fica de boa, tranquilo, eu não senti nem falta, de verdade. Acho que a conversa lá estava tão boa que eu não senti nem falta. E a partir disso, meninas, a nossa mente, o que que vai acontecer? Quando você tira açúcar, você consegue ver e visualizar como você está bem. Quando eu tirei o açúcar, eu comecei a perceber, você desincha a olheira, a sua pele fica boa. Oi, Adriana. Agora, Adriana, agora que eu tô conhecendo a Adriana. Tudo bem? Que chique, parabéns. Isso aí, tá na academia? Chegou na academia? Ó, que coisa boa. Então a gente fica, ó, desincha a olheira, fica com pele melhor. Cabelo, meu cabelo antes caía muito. Cabelo fica melhor, fica com mais brilho. A pele do corpo, meninas. Então, qualquer exercício físico que a gente fizer, quando você está desinchada, não está comendo açúcar, você consegue ver resultado muito mais rápido, bem mais rápido. E também, quando você olha para o seu corpo, você está bem melhor, se sentindo bem melhor do que aquela. E eu era bem mais nova antes. Eu sempre tinha uma gordurinha, uma coisa que incomodava ali, aqui. Hoje eu olho para o meu corpo, eu vejo melhoras muito grandes. Então, assim, é só benefício. E vou falar para vocês, tá tudo aqui. Então, antes de vocês tirar qualquer coisa, diminuir a comida, tirar açúcar, qualquer coisa que vocês queiram fazer, trabalha a sua mente primeiro. Tira ela aqui, ó. Tira aqui primeiro. Ó, agora eu quero diminuir. Vamos colocar uma suposição. Arroz. Eu quero diminuir arroz. Fala para sua mente primeiro. Por exemplo, aqui, Suzy, eu quero diminuir arroz. Fala todos os dias, eu quero diminuir arroz. Eu não preciso ficar comendo tanta arroz assim. Não sei, outra coisa que vocês aí do outro lado comem bastante, por exemplo, eu tenho aqui na minha região também, o pessoal come muito massa, muito macarrão. Eu tô falando isso porque eu falo muito com a minha mãe. Muito macarrão. Come macarrão, eu como macarrão. Só que eu como hoje. Antigamente não era assim, gente. Eu tô falando pra vocês que a Suzy é atual. Antigamente não. Eu comia uma serra de macarrão. Hoje, aprendendo, controlando a minha mente, como que eu faço? Eu vou lá, faço macarrão, ou a minha mãe faz, ou tô no restaurante, o que que eu faço? Eu ponho um pouquinho, duas colherzinhas pequenas de arroz, de macarrão. Aquilo é o suficiente, a minha mente já está preparada, eu não preciso mais comer aquele tanto que eu comia antes. Mas por quê? Porque eu trabalhei a minha mente primeiro, para depois tirar aquilo que eu preciso tirar. E é isso, Elisângela, tem alguma coisa para você acrescentar nesse momento? Eu tô adorando ver Não, a Suzy, Adriana ali. é isso mesmo que você falou. E a Adriana está no caminho certo. O segredo é alimentação saudável e aliar uma atividade física. Eu faço atividade física em casa e tem dia que o meu cérebro ele quer me sabotar. Da mesma forma que às vezes quer sabotar com a nossa comida, precisa ser trabalhado. Então, essa questão do açúcar, às vezes eu sinto vontade de comer, mas é uma coisa muito esporadicamente. Às vezes, assim, quando o emocional está meio desalinhado, às vezes vem. Aí eu sempre tenho na minha geladeira agora, uva passa ou uma tâmara. Ou como eu vivo esse processo de jejum intermitente, eu tenho uns horários de eu comer, meu organismo ele já está adaptado a essa questão aí. E às vezes meu cérebro fala assim, não precisa fazer atividade física. Eu estava deitada e eu ia fazer, era o dia de fazer os exercícios para as pernas. E aí meu cérebro não precisa disso não, você já está bem assim. E eu quase que eu fico deitada,
Por isso que quando a nossa mente, assim, a gente precisa trabalhar, porque ela pode ser nossa aliada, mas ela também pode ser nossa inimiga e a gente ser derrotado pela nossa mente. Eu tenho certeza, para finalizar aqui, se perguntasse para Adriana se ela queria estar na academia, eu tenho certeza que ela queria estar em casa, assistindo um filme, com o marido, fazendo qualquer outra coisa, porque nosso cérebro ele não quer sofrer, ele só quer recompensa. Mas a gente precisa trabalhar nosso cérebro entendendo que a escolha da Adriana hoje, ela vai ter uma recompensa mais para frente. Uma recompensa de envelhecer com qualidade de vida. É isso que eu tenho trabalhado no cérebro todos os dias. Trabalhando, que ele vai ter uma recompensa que nós precisamos de dar recompensa para o nosso cérebro, senão ele acaba se desmotivando. Então, assim, esse período que eu já estou se encaminhando para quase 600 dias sem açúcar, eu faço um bolo saudável, eu como, porque aí eu falo para mim, eles, não, você merece comer esse bolo. Porque senão só tirar e não trabalhar igual trabalhadamente, continuamente, eu não teria conseguido, né? Então, é uma satisfação aqui a gente estar aqui nessa aula. Depois a gente vai estar colocando outras aulas assim, mais práticas mesmo, ensinando sobre a organização alimentar. No decorrer, a gente vai falar mais sobre essa questão da mentalidade, que é um pilar que precisa ser muito trabalhado. Vai falar sobre os benefícios do jejum intermitente. Isso tem outras aulas também, assim. A Adriana também tem muito treinamento. Se quiser contribuir com algo lá algum dia, eles, hoje eu quero falar. A Adriana já fez muito treinamento com a Camila Vieira. E eu tenho certeza que tem muito a agregar na nossa vida também. Isso aqui é um grupo para a gente crescer junto, que ninguém consegue fazer nada sozinha. Eu só consegui permanecer porque acaba que eu falava assim, a Suzy tem um restaurante, tem um monte de doce, ela está conseguindo também, eu também consigo. E eu falava todos os dias, e eu também continuo falando, eu preciso ficar sem açúcar só hoje. Aí amanhã eu falo para mim, eu preciso ficar sem açúcar só hoje. E esse ficar sem açúcar só hoje já está quase com 600 dias. Eu não parei para contar, mas já está assim, caminhando por 600 dias. Então, assim, é uma constância, essa consistência da Elisângela, eu vou colher os frutos. Eu já tenho colhido, tem um ano que eu não tenho mais crise de enxaqueca, eu tenho um ano que eu não tenho mais alergia, que eu tinha muito tipo de alergia, e eu fiz os exames agora esses dias, a médica falou que eu não tenho mais. As olheiras também, eu tinha muito, muito, que era assim, não, é de família. Eu tinha isso aqui bem assim, inchado, meus olhos, o rosto estava mais gordinho. E quando a gente vai diminuindo as coisas que inflamam, que é o glúten e o açúcar, não precisa nem tirar de vez, só reduzir. A gente já vê os efeitos no nosso corpo. Eu tenho vivido isso. E o açúcar e o glúten, ele deixa nosso raciocínio mais lento, a gente fica cansado, a gente não fica com energia, às vezes como um carboidrato, de um glúten, aí a gente vai ter aqueles picos de energia, mas rapidinho vai passar. Então, a gente precisa avaliar. Eu preciso comer isso? Quais os benefícios desse alimento para o corpo da Elisângela? É um alimento que Jesus fez ou é um produto alimentício que o homem criou? Porque tudo que Deus criou, o nosso corpo reconhece, principalmente na área da alimentação, ele reconhece aquilo ali. E coisa que o homem criou, um exemplo, eu como uma bolacha recheada, meu corpo não entende que aquilo ali é um alimento. E ele vai estocar aquela gordura no meu fígado em algum local. Porque ele fala, não, vou deixar isso aqui, eu não reconheço isso aqui, só dissolve. Mas qual os benefícios para o meu corpo de uma bolacha recheada? Ou de eu ter excesso de glúten no meu organismo? Nenhum. Então, a gente realmente é uma coisa assim, precisa trabalhar a nossa mente, para a nossa mente trabalhar ao nosso favor. É isso mesmo. Olha para você ver tanto que é importante. Ô, Elisângela, a Adriana tá aqui, ó, nos incentivando, ela tá ali ouvindo nós e nos incentivando, sem ela falar nada. Ela tá ali nos incentivando indo pra academia. Ela não falou um A. Ela só mostrou pra nós que ela tá ouvindo nós ali e tá na academia. Esse ato aqui que nós estamos fazendo, ó, já tá, tipo assim, ela tá passando vontade na gente da gente também tá na academia.
Eu já tô aqui pensando amanhã que eu tenho que ir pra academia só de ver a Adriana ali. Tá vendo Uhum. esse movimento? É isso mesmo. Esse movimento nosso aqui, como é importante, como é bom, Gera o desejo da gente fazer. isso gera o desejo. Então, e eu aqui, mesma coisa, falando de mentalidade, falando de você aí do outro lado falando de açúcar, nos orientando. É isso aqui, e isso nós temos que andar juntas, uma de mão dada com a outra, para a gente aprender uma com a outra, falar mais lá no grupo, pedir opinião, como que eu faço, como que eu uso estratégia. Elisângela, eu sei que está mais tempo aí nessas tomadas de decisão sua, que é eu tirar o açúcar, como que eu faço, perguntar mais lá no grupo, a gente jogar mais, ô Elisângela, até eu ia te falar para você essa semana, a gente colocar mais lá no grupo receita fácil. Por exemplo, eu tenho um pão que eu faço aqui em casa também, depois, isso que eu tô falando para vocês, eu aprendi tudo de agosto para cá, porque antes eu não faço, eu não sou de fazer comida aqui em casa. Agosto pra cá. Eu tenho um pão, chama pão nutritivo de frigideira. É muito fácil de fazer. Faz com ovo, mas depois eu vou com calma, Elisângela. Eu gravo um áudio pra você, que eu sei que hoje a gente não tem muito tempo. E você anota, faz as anotações. Você pode até fazer o vídeo, Elisângela, fazendo um vídeo fazendo, ou você joga lá para as meninas lá no nosso grupo. Acho que é importante a gente fazer isso, que é facinho de fazer. Eu vou colocar, a Suzane vai estar colocando receita, assim. Tanto eu vou colocar as receitas práticas que eu sei, você, a Adriana, se a outra Adriana tiver alguma receita, as meninas, que é justamente que eles ainda não sabem tudo, a Suzy não sabe tudo, a Adriana não sabe, e uma para agregar na vida da outra. E uma coisa muito importante, nem todos os dias a gente vai estar com a nossa frequência lá em cima. Tem dia que o nosso termômetro da nossa frequência vai estar um pouco embaixo. E aí a gente incentivar uma a outra. Eu quero ir para academia, eu faço atividade física, dos exercícios que tem dentro da plataforma, mas a frequência e a ambiência em casa é uma, na academia é outra. E como eu quero, minha taxa de gordura já está bem baixa, eu quero trabalhar assim para ganhar massa magra, que no final do ano eu já quero estar bem definida, que eu quero olhar, fazer igual você assim, quando você faz os seus músculos, e os ombros já tá bem definido. E aí a gente pode estabelecer assim, não uma competição, uma meta, para a gente estar postando nossos ganhos. Nem sempre vai ter ganho, tem dia que vai ter perda, mas a gente postar, assim, realmente os nossos ganhos para incentivar uma outra nesse crescimento contínuo. Uhum. É isso mesmo. É crescimento contínuo toda vez. Olha lá, ó, a Adriana tá até correndo na esteira, tá vendo? Olha que beleza. Tanto que é bom. Ó, o tanto que é gostoso, tá vendo? Um incentivo. E, Mas isso é um e com incentivo certeza mesmo. hoje ela vai dormir melhor. Hoje à noite ela vai dormir melhor de estar ali fazendo esse exercício, fazendo esse aeróbico lá agora. Na hora que ela foi embora para casa, é que aí ainda aqui já é 9 horas, aí é 8, né? É, 8 horas. Aqui é 9 horas já. Então, meninas, é isso. Vamos estar conversando, vamos conversar mais lá no grupo, vamos aprender mais uma com a outra. E eu só sei que a gente tem que mais é que aprender uma com a outra lá, acrescentar na vida da outra. isso mesmo. Então, até amanhã no grupo. Boa noite, Suzy. Boa noite, Adriana. Tchau, meninas. Tchau, Adriana. Tudo de Tchau. bom. Tchau. Depois a Adriana podia colocar lá também. Ó, corri, fiz meu exercício, agora só amanhã, para incentivar nós lá, Adriana. Tchau.